Olá pessoal, tudo bem com vocês? Linda tarde de sol hoje por aqui. Vamos aproveitar a Esther, né? Falar sobre mudanças climáticas e as suas influências. Vamos lá. Bom, esse é um tema que já está bastante batido, mas é sempre bom a gente lembrar que a nossa ação, a ação do homem sobre a natureza, influenciou muito as mudanças climáticas e essas mudanças trouxeram vários problemas que hoje a gente está vendo, como, por exemplo, a chuva no Nordeste. As Nações Unidas, elas estimam que 91% da população brasileira vai viver em regiões urbanas nos próximos 3 anos. Esse dado de 2021, então, como vocês podem ver, esse número já deve ter praticamente sido alcançado. Esse processo acelerado e reversível, ele vai fazer com que a gente tenha a necessidade do envolvimento dos governos locais para que eles se tornem protagonistas no enfrentamento dessas mudanças climáticas. Porque, afinal, é para eles que vão, ou para eles que vai a população pedindo socorro, quando acontecem enchentes, maremotos, terremotos, enfim. E, consequentemente, a responsabilidade pela preservação para o nosso futuro. O impacto global das ações locais tem que ser prioridade na pauta das cidades, para que todos possam se envolver, para que a população possa se envolver e para que alguma coisa seja feita. A gente sempre põe a culpa no governo federal, eles é que tem que resolver tudo, mas não é assim que funciona. Todos têm que fazer sua parte, todos são responsáveis por uma mínima parte que seja, para a gente chegar a soluções mais rápidas e eficientes. Então, nesse sentido, incluir os governos municipais nessas ações é fundamental. Para o êxito desse processo, é preciso fazer mapeamento e monitoramento das ações por meio de indicadores. Esses indicadores são indicadores de desempenho que são vitais. Por exemplo, quais são as áreas de risco? Nesse sentido, iniciativas da sociedade civil como Programa Cidades Sustentáveis, PCS, ele colabora muito e muito efetivamente para que a gestão pública qualifique seus produtos, seus processos e que tenha um acompanhamento das ações locais, que estabeleça metas objetivas a partir desses indicadores oficiais e que promova um sistema de controle social bem-sucedido. Os indicadores que são propostos pelo PCS, eles estão totalmente alinhados com os famosos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU, os ODS, que foram propostos em 2015, que eu já falei deles em outro vídeo. Eles se consolidam como uma ferramenta indispensável no dia a dia dos gestores municipais, da população, enfim. O planejamento integrado, ele é fundamental para a gente implementar ações e soluções inovadoras, para a gente ter cidades mais sustentáveis e essas cidades mais preparadas para as crises climáticas, porque elas vão acontecer cada vez mais. Por quê? É fundamental que os gestores locais elaborem e sigam essa abordagem estratégica e que eles façam isso para integrar e minimizar essas ações e essas alterações climáticas, e que eles possam fazer a prevenção dessas atitudes. Que eles integrem a política de proteção climática nas áreas de energia, transporte, consumo, resíduos, agricultura e florestas. Por exemplo, busca de energia renovável, transporte público melhor e com mais quantidade, mais qualidade, para as pessoas deixarem o carro e andarem de transporte público. Promover o consumo consciente, promover a gestão dos resíduos de forma correta, eliminar os famosos lixões, por exemplo. Promover a agricultura sustentável, sem o uso tanto de pesticidas, herbicidas e outros. E, principalmente, diminuir a derrubada das florestas, ou pelo menos fazer a compensação, se você derruba de um lado, planta de outro. Para que isso dissemine mais informações sobre as causas e os impactos prováveis das alterações climáticas, e para que isso promova o princípio da justiça ambiental. Nesse contexto, foi elaborado o Guia da Ação Global pelo Clima, que utiliza uma metodologia do Green Climate Cities, que foi elaborada pelo ICLEI, Governos Locais pela Sustentabilidade, que foi aplicada e testada pelo projeto Urban Leads em 8 municípios brasileiros, que são membros do ICLEI e que deu muito certo. Mais da metade da humanidade hoje
em aproximadamente 7 bilhões de pessoas, vive nas cidades. Essa concentração, juntamente com o crescimento populacional, deve aumentar nas próximas décadas. O Brasil segue essa tendência, é um dos países mais urbanizados da América Latina, com 86,53% da população morando em áreas urbanas, segundo o Guia GPS, Gestão Pública Sustentável, do programa Cidades Sustentáveis que eu citei anteriormente. Mais pessoas vivendo em cidades quer dizer menos áreas verdes preservadas, porque as pessoas precisam de espaço para morar, então você derruba a floresta para construir casas. Essa paisagem crescentemente urbana ajuda a explicar por que 37% a 49% das emissões mundiais de gases causadores do efeito estufa, que provocam aquecimento global e as mudanças climáticas, vêm das nossas atividades nas cidades, como o transporte, consumo de energia, geração e disposição de resíduos sólidos, segundo estudos que foram elaborados pela Universidade de Cambridge, junto com o ICLEI, Climate Change Implications for Cities, mudanças climáticas e implicações para cidades. Colabora também para entender por que as áreas urbanas vão ser exatamente as que mais vão sofrer esse impacto negativo das alterações do clima, porque justamente elas concentram muitas atividades e muitas pessoas. Nós é que vamos sofrer mais. O impacto das nossas próprias ações. Fábricas, energia elétrica, sistemas de aquecimento e de refrigeração, eletrodomésticos, carros em excesso, caminhões, aviões, aumento da população mundial, mais produção de alimentos, consumo desenfreado, uso elevado de combustíveis de origem fóssil como petróleo, desmatamento, tudo junto e misturado. É tudo isso que nos ajuda a provocar essas mudanças danosas no clima e, consequentemente, os seus efeitos. Hoje, a gente chega a um cenário muito preocupante. 15 dos 16 anos mais quentes já foram registrados no globo e eles aconteceram depois de 2001. O ano de 2015 foi o mais quente desde que as temperaturas começaram a ser registradas em 1850. Faz tempo, né, gente? Não bastasse a temperatura, o regime de chuvas está sendo alterado, é óbvio. Se você provoca o aumento da temperatura, acontece o degelo das calotas polares. A neve degelando aumenta o volume dos oceanos. Aumentando o volume dos oceanos, você tem essa água vai para algum canto. A zona costeira é toda construída, então o mar invade. De outro lado, com o aumento da temperatura, o que acontece com a água quando você aquece? Ela evapora. Então, esse aumento, essa evaporação das águas quentes dos oceanos promove mais chuvas, consequentemente, mais maremotos. E aí você tem, junto com os ventos frios, você acaba tendo furacões, tufões e por aí vai. Bom, não bastasse a temperatura, o regime das chuvas está sendo alterado. Os estoques de gelo e neve estão diminuindo. Os níveis dos oceanos estão em constante elevação, aumentando cada vez mais. A ciência não tem dúvida de que se as mudanças climáticas em curso não forem seguradas, a gente vai ter muitos problemas. Mais de 97% dos estudos do clima indicam que a maior razão do aumento da temperatura média global é a emissão dos gases do efeito estufa, o GEE, como o CO2, que é decorrente das atividades extrativas, produtivas, de consumo, como exploração de combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural, para gerar o quê? Energia e a famosa derrubada das florestas. Floresta em pé, fotossíntese, vida na terra. Floresta no chão, não tem fotossíntese, a vida na terra morre. Essa é, aliás, a principal conclusão do 5º relatório de avaliação AR5, que foi elaborado por diversos cientistas de peso que compõem o painel intergovernamental de mudanças do clima, IPCC, na sigla em inglês, que foi lançado em 2014. É fato, o clima está mudando, o homem é o principal responsável por isso. Para garantir que as condições de vida como as que a gente tem hoje se mantenham, os cientistas estimam que o limite máximo tolerável para a elevação da temperatura da superfície da Terra é 2%. Era 1,5%. Mas como a gente já quase atingiu isso já lá no Acordo do Clima de Paris, então aumentaram para 2%. Acima disso, a gente vai ter eventos climáticos extremos, tão intensos e frequentes que vão trazer rupturas imprevisíveis, que vão mudar a vida do planeta, que vão tornar a sobrevivência humana quase impossível. Isso a gente já está vendo acontecer.
A gente está vendo as chuvas no Nordeste, a gente está vendo o que está acontecendo em Alagoas, por exemplo, entre outros fatos naturais. E secas em lugares onde chovia muito. O sertão vai virar mar. Mas o que é a R5, o quinto relatório do IPCC? É a mais profunda, detalhada e confiável revisão científica que já foi feita sobre esse tema. Ela foi assinada por 235 cientistas de 58 países do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima, IPCC, na sigla em inglês. Foi criado em 1988. O painel é formado por centenas de especialistas de 195 países. Eles revisam todos os estudos que já foram publicados sobre o clima, efeitos do aquecimento global nos ecossistemas, cidades e atividades produtivas. A partir dessa avaliação científica, esses pesquisadores, eles fazem recomendações sobre como lidar com esse problema, de forma a minimizar os efeitos e se adaptar à nova realidade. Esse relatório ele é atualizado periodicamente, porque as mudanças continuam acontecendo. E o que é a camada de ozônio e seu efeito sobre o aquecimento global? A camada de ozônio filtra boa parte dos raios ultravioletas do Sol, que chegam até nós. Essa proteção é importante porque esses raios inibem a fotossíntese das plantas e causam câncer de pele e alergia nas pessoas. Então, se a gente não tem essa camada de ozônio protetiva, a gente não tem fotossíntese e ainda tem a promoção de câncer de pele, por exemplo. Já o aquecimento global é o resultado do aumento do efeito estufa, que é provocado por diferentes gases que retêm o calor das radiações solares e torna a Terra muito quente. O que esses dois fenômenos têm em comum e o que é clorofluorcarbono, CFC, principal agente destruidor da camada de ozônio? Também é um dos gases que causa efeito estufa. Pelo Protocolo de Montreal, que foi um acordo internacional criado em 1987, o uso do CFC em sistemas de refrigeração e sprays foi proibido e substituído por outras tecnologias, graças a Deus. E o buraco da camada de ozônio, que chegou a ter 25 milhões de quilômetros quadrados em 2000, já retrocedeu 4 milhões de quilômetros quadrados, que evitou 2 milhões de casos de câncer de pele, de acordo com os cientistas. Então, é muito importante. Mas como a Terra está aquecendo? A radiação solar atravessa a atmosfera na forma de ondas de luz e ela é absorvida, esquentando o planeta. Se a gente não tem a camada de ozônio, ela atravessa mais facilmente e esquenta cada vez mais. Parte dessa energia retorna para o espaço na forma de ondas infravermelhas, para dissipar o excesso de calor. Mas algumas ficam retidas por gases na atmosfera. É o que se chama efeito estufa, porque os gases não deixam essas ondas irem embora. Em condições normais, esses gases impedem que o planeta se torne gélido. Isso é bom. Mas em condições anormais, elas tornam o planeta cada vez mais quente, o que é ruim. E são fundamentais para garantir a vida na Terra. Quando a gente emite mais gases de efeito estufa, a gente aumenta a concentração deles na atmosfera. Em outras palavras, a gente engrossa esse cobertor planetário e dificulta a dissipação de energia, o que resulta em mais calor, que é o que está acontecendo agora. Eu vou colocar na capa do vídeo uma imagem que demonstra como acontece a entrada dos raios ultravioletas furando a camada de ozônio e chegando na Terra e como acontece esses gases que formam o efeito estufa. O IPCC, ele reconhece 7 gases como os principais causadores do aumento do efeito estufa. Mas, no entanto, 3 são os mais importantes, são os que mais se destacam, porque eles podem permanecer na atmosfera por décadas e até séculos. Dióxido de carbono, CO2, ele é o mais comum de todos, é o que a gente mais conhece. Ele é liberado principalmente pela extração de queima de combustíveis fósseis e pela derrubada e queima das florestas. Então, quando a gente queima carvão e quando a gente derruba uma árvore, a gente está promovendo a emissão de CO2. Metano, CH4, ele resulta na decomposição de matéria orgânica em ambientes com pouco ou nenhum oxigênio, como, por exemplo, lixões, além de pântanos e arrozais, na extração de combustíveis minerais, como petróleo, e também na fermentação entérica de ruminantes, o famoso pum do gado.
Na verdade, o nosso grande problema, principalmente aqui no Brasil, são os lixões a céu aberto. Há muito tempo que essa lei foi promovida e que ela já deveria ter sido cumprida. Mas cada vez que chega no prazo de cumprimento da lei, os governos locais entram com recurso dizendo que não tem dinheiro para construção de estações de tratamento e por aí vai. E conseguem mais um empurrãozinho para empurrar lá para frente a famosa extinção dos lixões. E isso está nos prejudicando muito. Óxido nitroso, N2O, produzido principalmente nos solos, a partir da matéria orgânica rica em nitrogênio, como fertilizantes nitrogenados, que liberam gás nas reações químicas com as bactérias do solo. Então, nós colocamos fertilizante no solo, esse fertilizante em contato com as bactérias do solo libera o óxido nitroso. Por que não usar fertilizantes naturais, como, por exemplo, bosta da galinha? Ora, como aumentar as moradias urbanas sem derrubar florestas? Simples. Se você derruba uma floresta de um lado, você tem que recompor essa floresta em outro lado. Se você consegue fazer essa compensação, o importante é conseguir mitigar, mas se consegue fazer pelo menos a compensação, você está colocando mais vida no planeta. Onde jogar o lixo urbano? Criando estações de tratamento dos lixos e criando uma estação de tratamento que do lixo resulte em energia, porque é possível e já é feito em várias partes do mundo. Como plantar sem usar fertilizantes? Usando fertilizantes naturais. Como plantar sem usar agrotóxicos? Usando agrotóxicos naturais, entre outros. Vocês conhecem citronela? Procurem ver o que é. É um agrotóxico natural, que não faz mal nenhum, é muito bom e tem um cheiro super gostoso, além de tudo. Eu vou publicar um outro vídeo falando sobre um livro chamado Primavera Silenciosa. Vejam esse vídeo e procurem esse livro. Vocês vão entender exatamente essas 3 coisinhas que eu estou comentando aqui. Bom, em vídeos anteriores a gente também já falou sobre isso e já viu que era possível. Mas vamos continuar esse assunto no próximo capítulo, porque senão esse vídeo vai virar longa-metragem. Pensamento da semana. Há um triângulo: homem, meio ambiente, consequências. Só crescemos quando prestamos atenção nas consequências de nossas atitudes e buscamos as respostas para as mesmas. O homem interage com o meio ambiente, isso tem consequências. Se a interação é positiva, a consequência é positiva. Se a interação é negativa, a consequência é desastrosa. Tchau, pessoal. Espero que vocês curtam, que pensem. E principalmente, deixem meu like. Até a próxima!